Nós estávamos sonhando com essas férias há meses. Emma e eu, junto com nossos amigos Kevin e Isabella, finalmente estávamos indo para Santorini, na Grécia. O pensamento de águas cristalinas, prédios caiados e sol sem fim nos manteve firmes na rotina da vida diária. Emma, sempre a planejadora, tinha se esforçado muito para esta viagem, roupas de praia novas, chapéus para combinar com cada maiô, e de alguma forma conseguimos enfiar tudo em nossas malas. O dia da partida chegou, e Kevin e Isabella nos pegaram em um táxi, todos nós vibrando de excitação. O voo foi tranquilo, e sair do avião para o ar quente do Mediterrâneo pareceu um sonho. Santorini era tudo o que havíamos imaginado, e muito mais. Nossa vila ficava no alto de uma colina com uma vista de tirar o fôlego, um azul infinito se estendendo de nossas pequenas varandas, o mar encontrando o céu no horizonte. Nossos quartos eram lado a lado, como nos velhos tempos de faculdade, quando compartilhávamos tudo, até as paredes. De manhã, todos tomávamos café da manhã juntos, uma simples porção de frutas, iogurte e café grego forte. Depois disso, íamos para a praia tomar sol, conversar e, ocasionalmente, mergulhar na água fria e refrescante. No nosso segundo dia, tínhamos planejado uma viagem de iate. Emma e eu estávamos ansiosos por isso, imaginando-nos navegando ao longo da costa, o vento em nossos cabelos e o sol aquecendo nossa pele. Mas naquela manhã as coisas mudaram. Emma não estava se sentindo bem, alegando que tinha comido algo ruim na noite anterior. Kevin também teve uma emergência de última hora no trabalho, um relatório devido por causa de um acidente em seu escritório. Consideramos cancelar a viagem de iate, mas Emma e Kevin insistiram que fossemos sem eles. Não estraguem suas férias, eles disseram, então Isabelle e eu concordamos relutantemente, decidindo tirar o melhor proveito da situação. Fomos até o pier, tomamos café em um pequeno café e até encontramos alguns turistas que havíamos conhecido antes. Enquanto conversávamos e trocávamos histórias, um sentimento incômodo começou a surgir ao deixar Emma e Kevin para trás, o que não me agradou. Isabelle deve ter sentido isso também, porque quando estávamos prestes a embarcar no iate, ela sugeriu que pulássemos a viagem. Não parece certo sem eles, ela disse, e eu concordei. Decidimos voltar para a vila, mas Isabelle queria passar em uma loja de souvenirs no caminho de volta. Deixei-a com suas compras e fui para o nosso quarto, me movendo silenciosamente para não acordar Emma se ela estivesse descansando. Quando abri a porta, o som me atingiu como uma cama e gemidos abafados. Por uma fração de segundo, pensei que Emma devia estar com mais dor do que eu imaginava, talvez se revirando durante o sono, mas quando entrei, a cena na minha frente era algo que eu nunca poderia ter imaginado. Emma e Kevin, ambos nus, entrelaçados na cama, alheios a tudo, exceto um ao outro. Tudo congelou. Meu coração batia forte e minha mente corria, tentando processar o que eu estava vendo. Então, antes mesmo de saber o que estava fazendo, peguei um vaso da mesa de cabeceira no corredor e atirei neles. O vaso se espatifou nas costas de Kevin, fazendo com que ele e Emma corressem. Eles gritavam tentando explicar, mas suas palavras eram um borrão. Não fiquei por perto para ouvi-las. Virei-me e saí correndo do quarto, descendo as escadas e saindo da vila. Não parei de correr até chegar à praia, bem longe de tudo que tinha acabado de testemunhar. O resto do dia passou em uma névoa. Os dois tentaram me ligar, mas ignorei todas as ligações. Não consegui voltar para aquele quarto. Naquela noite dormi na praia, o som das ondas fazendo pouco para abafar o caos em minha mente. Na manhã seguinte, acordei com o som de alguém se aproximando. Era a Isabella. Ela passou por mim, imperturbável, como se não tivesse nenhuma preocupação no mundo. Ela tirou a túnica, revelando um maiô por baixo, e mergulhou na piscina próxima. Depois de algumas voltas, ela saiu, pediu um coquetel para nós dois, e se juntou a mim na espreguiçadeira. Foi quando ela me disse que sabia sobre a traição de Kevin, ela só não sabia que era com Emma. E então, ela fez uma sugestão que me pegou desprevenido, ela propôs que nos tornássemos um casal, pelo menos pelo resto das férias. Eu não sabia o que dizer no começo. O pensamento me enojou, mas então, por que diabos não? Por que eles iriam estragar minhas férias? Nós bebemos nossos coquetéis, e antes que eu percebesse, eu estava concordando.
Fomos até a administradora da vila, pedimos para trocar de quarto e conseguimos ir para o outro lado do hotel. Eu nem vi Emma quando fui arrumar minhas coisas. Só peguei o que precisava e fui embora. Isabela e eu passamos o resto do dia na piscina, fingindo que tudo estava normal. Mas os pensamentos continuaram girando na minha cabeça. Há quanto tempo isso estava acontecendo? Como eles puderam me trair assim? E o que diabos eu deveria fazer agora? O jantar naquela noite foi surreal. Isabela e eu fomos a um dos restaurantes locais, um lugar aconchegante com vista para o pôr do sol sobre a caldeira. Ela usava um vestido com as costas abertas, o cabelo caindo em cascata pelos ombros, e ela estava deslumbrante. Pedimos frutos do mar harmonizados com um vinho branco local, tentando aproveitar a noite como se nada tivesse acontecido, mas por baixo da superfície a tensão era palpável. Eu ficava olhando ao redor, meio que esperando que Emma e Kevin aparecessem, e com certeza quando estávamos terminando nossa refeição eu a vi. Emma estava caminhando sozinha em direção ao restaurante parecendo perdida. Quando ela nos viu, ela parou, claramente sem saber o que fazer. Mas depois de um momento ela se endireitou, sorriu e andou direto para nossa mesa. Eu cerrei o maxilar, tentando manter a calma. Emma agiu como se nada tivesse acontecido, nos cumprimentando com aquele mesmo sorriso falso que eu já tinha visto tantas vezes antes. Isabela, para minha surpresa, não perdeu o ritmo, ela sorriu de volta para Emma, até mesmo a convidando para sentar conosco. Eu mal conseguia acreditar no que estava ouvindo, mas antes que eu pudesse protestar, Kevin apareceu. Ele caminhou até ela casualmente, colocando o braço em volta da cintura de Emma, como se nada estivesse errado. Ele puxou uma cadeira e sentou-se na minha frente, sua expressão presunçosa. Era como se ele estivesse me desafiando a reagir, a fazer uma cena. Emma quebrou o silêncio, iniciando uma conversa casual sobre a ilha, o clima, qualquer coisa para evitar o elefante na sala. Ela estava falando bobagens, algo sobre como éramos todos adultos, se como não havia necessidade de fazer um grande alarido sobre nada. Era só sexo, ela disse, que deveríamos aproveitar a vida. Eu não respondi, apenas a encarei, segurando minha taça de vinho com tanta força que pensei que ela poderia quebrar. Isabela, por outro lado, estava toda sorrisos como se essa fosse a conversa mais normal do mundo. Então, sem aviso, ela se inclinou e me beijou, bem nos lábios, com uma paixão que me pegou completamente desprevenida. Eu podia sentir os olhos de Kevin queimando em mim, mas não me importei. Eu a beijei de volta, tão intensamente quanto. Isabela se afastou, sorriu e agarrou minha mão. Então não vamos perder um minuto, ela disse, me puxando para cima da mesa. Saímos sem olhar para trás, praticamente correndo para fora do restaurante. Assim que saímos de vista, Isabela parou e caiu na gargalhada. Bem, como foi isso? Ela perguntou, seus olhos brilhando com travessura. Não pude deixar de rir também, embora fosse mais por descrença do que qualquer outra coisa. Ela espiou de volta pela esquina, e então se virou para mim, claramente satisfeita consigo mesma. Eles estão discutindo, ela disse, parece que tocamos num ponto sensível. Eu sugeri que fossemos dar uma volta pela praia, e ela concordou. Nós vagamos pela praia, o luar refletindo na água, lançando um brilho suave sobre tudo. Por um tempo, nós apenas caminhamos em silêncio, o som das ondas preenchendo as lacunas onde as palavras poderiam estar. Quando voltamos para o hotel já era tarde, nós dois precisávamos descansar, então fomos para o quarto. Isabela me ofereceu a cama, mas eu insisti que ela ficasse. Fiz uma cama improvisada para mim, enquanto os eventos do dia finalmente nos alcançavam. No dia seguinte, continuamos nossa atuação. No café da manhã, notei que a atmosfera no hotel estava diferente. Havia algum tipo de confusão entre os funcionários, uma tensão que não existia antes. Logo descobri por que Emma tinha ficado bêbada na noite anterior e, em seu estado de embriaguez, tentou nadar na piscina completamente vestida. Ela quase se afogou antes que alguém percebesse e a puxasse para fora. Eles conseguiram ressuscitá-la, mas ela estava em péssimo estado. Quando me pediram para cuidar dela, senti uma pontada de culpa, talvez, ou talvez apenas os resquícios da preocupação que eu costumava sentir por ela. Mas ignorei, eu não era mais o marido dela, não realmente.
Ainda estávamos presos lá por mais 4 dias e eu sabia que aqueles dias seriam um inferno, mas naquele momento, tudo o que eu conseguia pensar era em como passar por ele sem perder a cabeça. Na manhã seguinte, acordei cedo, o chão duro me lembrando que isso não era um sonho. Eu podia ouvir o som distante do oceano, através da janela aberta, e o suave farfalhar das folhas ao vento. Isabela ainda estava dormindo na cama, sua respiração estável. Levantei-me silenciosamente, peguei minhas coisas e saí do quarto. Eu precisava de um pouco de ar, um tempo para clarear minha mente. Eu me vi caminhando até a área da piscina, onde vi alguns madrugadores relaxando, suas conversas se misturando ao zumbido de fundo das ondas. Ao me aproximar da piscina, não pude deixar de lembrar o que tinha acontecido na noite anterior à façanha bêbada de Emma, que quase se afogou. Não sabia se era um grito por atenção ou apenas estupidez, mas, de qualquer forma, só serviu para complicar ainda mais as coisas. Pedi um café e sentei-me à beira da piscina, tentando descobrir qual deveria ser meu próximo passo. A realidade da situação estava começando a se estabelecer e a cada hora que passava, o peso do que eu tinha testemunhado ficava mais pesado. Minha esposa, meu amigo, a traição, tudo parecia surreal, como um filme ruim do qual eu não conseguia escapar. Meu telefone vibrou na mesa, me tirando dos meus pensamentos, era uma mensagem de Kevin: precisamos conversar. Olhei para a tela, a raiva subindo no meu peito novamente, a audácia dele em me enviar isso, como se pudéssemos apenas ter uma conversa e acalmar as coisas. Apaguei a mensagem sem responder. Passei a maior parte da manhã vagando pelos jardins do hotel, evitando todo mundo. Só quando voltei para o quarto, perto da hora do almoço, é que encontrei Isabela sentada na sacada, uma taça de vinho na mão, ela estava olhando para o mar, seu rosto inexpressivo. Você dormiu bem? Ela perguntou, sem se virar. Na verdade não, admiti, sentando-me ao lado dela. A vista era linda, mas pouco ajudou a acalmar a tempestade que se formava dentro de mim. Ouvi falar de Emma, disse ela, ainda olhando para a água. Que bagunça. Sim, uma verdadeira bagunça, respondi, sem saber o que mais dizer. Isabela tomou um gole de seu vinho e finalmente olhou para mim. Qual é seu plano então? Você não pode evitá-los para sempre. Não sei, disse honestamente, estou apenas tentando passar os próximos dias sem perder o controle. Ela assentiu, como se entendesse exatamente como eu me sentia. Poderíamos ir embora, ela sugeriu, encontrar outro hotel, ou até mesmo outra ilha. Não precisamos ficar aqui. A ideia era tentadora, mas eu sabia que não era prática. Estávamos no meio do nada, em uma pequena ilha com opções limitadas. Além disso, fugir não mudaria o que tinha acontecido. Vamos ver como vai ser hoje, eu disse, tentando soar mais confiante do que me sentia. Se ficar muito ruim, talvez pensemos em ir embora. Isabela não insistiu no assunto, em vez disso, ela se levantou e se espreguiçou, a luz do sol batendo em seu cabelo e fazendo-o brilhar. Eu vou nadar, ela disse, quer se juntar a mim? Eu balancei a cabeça, talvez mais tarde. Ela sorriu e foi até a piscina, me deixando sozinho com meus pensamentos mais uma vez. Naquela tarde, forcei-me a fazer algo normal, algo que não envolvesse ficar remoendo a situação. Peguei uma toalha e fui até a praia, esperando que a areia morna e a água fria limpassem minha cabeça. Mas mesmo enquanto nadava para o mar, o peso de tudo me seguiu. Quando voltei para a vila, vi Isabela descansando na piscina folheando uma revista. Ela olhou para cima quando me aproximei, erguendo uma sobrancelha, sentindo-se melhor. Na verdade não, admiti, me jogando na espreguiçadeira ao lado dela. Kevin está procurando por você, ela disse casualmente, sem tirar os olhos da revista. Eu sei que respondi, minha voz monótona. Não estou pronta para falar com ele. Justo, ela disse, mas você vai ter que enfrentá-lo em algum momento, caso contrário, isso vai continuar te corroendo. Eu sabia que ela estava certa, mas a ideia de confrontar Kevin fez meu estômago revirar. O que eu poderia dizer, o que ele poderia dizer que tornaria tudo isso melhor? Mas conforme o dia passava, percebi que evitá-lo não resolveria nada. Mais tarde naquela noite, eu me vi vagando pelas ruas estreitas da vila, o sol poente lançando longas sombras sobre os prédios caiados. Eu precisava clarear minha cabeça para descobrir o que eu ia fazer.
As pequenas lojas e cafés estavam começando a fechar para a noite e as ruas estavam quase vazias. Eu encontrei um lugar tranquilo com vista para o mar e sentei tentando processar tudo. Enquanto o sol mergulhava abaixo do horizonte, pintando o céu com tons de laranja e rosa, eu sabia que não podia continuar correndo, eu tinha que confrontar Kevin. Encarar o que tinha acontecido não ia ser fácil, mas era a única maneira de eu começar a seguir em frente. Com o coração pesado, levantei-me e voltei para a vila, sabendo que amanhã seria o dia em que finalmente confrontaria o homem que um dia fora meu melhor amigo. Naquela noite, mal dormi, a antecipação do que estava por vir me corroendo. Continuei repetindo diferentes cenários na minha cabeça, tentando descobrir o que diria a Kevin, mas nada parecia certo. Toda vez que eu fechava os olhos eu os via Emma e Kevin juntos, a traição deles tocando em um loop na minha mente. Quando a manhã finalmente chegou, eu me arrastei para fora da cama e comecei a me arrumar. Isabela já estava de pé, sentada na sacada com sua taça de vinho matinal de sempre, olhando para o horizonte. Ela não disse nada quando saí para me juntar a ela, apenas me ofereceu uma taça, eu a aceitei, embora vinho fosse a última coisa que eu queria. Você está horrível, ela disse depois de um momento, seu tom quase brincalhão. Também estou com vontade, eu respondi, forçando um sorriso fraco. Hoje é o dia, ela perguntou, embora fosse mais uma afirmação do que uma pergunta, ela sabia o que eu tinha que fazer. Sim, eu disse, olhando para o meu copo, não posso continuar adiando. Ótimo, ela disse, balançando a cabeça em aprovação, acabe logo com isso. Quanto mais cedo você o confrontar, mais cedo você pode começar a seguir em frente. Isabela estava certa, claro, mas isso não tornou as coisas mais fáceis. Terminei meu vinho, coloquei a taça na mesa e me levantei. Me desejem sorte. Que se dane, ela disse com um sorriso, erguendo sua taça em um brinde de brincadeira. Saí da vila e fui até o quarto de Kevin. A caminhada pareceu mais longa do que o normal, cada passo mais pesado que o anterior. Quando cheguei à porta dele, hesitei por um momento, minha mão pairando sobre a maçaneta, parte de mim queria me virar para ir embora e nunca mais ter essa conversa. Mas eu não podia, eu tinha que saber há quanto tempo isso estava acontecendo e por quê. Bati na porta, e depois do que pareceu uma eternidade, Kevin a abriu. Ele parecia áspero, como se também não tivesse dormido muito, seu rosto estava pálido e havia olheiras sob seus olhos. Por um momento, ficamos ali, olhando um para o outro em silêncio. Podemos conversar? Perguntei finalmente em voz baixa. Ele assentiu dando um passo para o lado para me deixar entrar. O quarto estava limpo, quase limpo demais, como se ele tivesse passado a manhã arrumando para se manter ocupado. Nos sentamos em lados opostos da pequena mesa perto da janela, a tensão entre nós espessa o suficiente para cortar com uma faca. Kevin foi o primeiro a falar. Sinto muito, cara, ele disse, sua voz tensa, não sei mais o que dizer. Desculpa, repeti, minha voz cheia de raiva, desculpa não é o suficiente, Kevin, não depois do que você fez. Ele olhou para as mãos, claramente lutando com o que dizer em seguida. Não era para acontecer, ele finalmente disse, eu nunca quis te machucar. Mas você machucou, eu retruquei, você me machucou, e você traiu nossa amizade. Há quanto tempo isso vem acontecendo? Kevin hesitou, e por um momento, pensei que ele pudesse mentir para mim, mas então ele suspirou e me olhou nos olhos. Cerca de 6 meses depois, ele admitiu, começou como uma aventura idiota, mas saiu do controle. 6 meses, eu repeti, a percepção me atingindo como um soco no estômago, como você pôde fazer isso comigo, conosco? Kevin não tinha uma resposta. Ele apenas ficou sentado ali parecendo que queria estar em qualquer lugar menos aqui. Eu não sei, cara, eu errei, ok. Eu não estou orgulhoso disso. Isso é um eufemismo, eu disse, minha raiva aumentando novamente. Você já pensou em parar? Você já pensou no que isso faria comigo? Claro que sim, ele retrucou, de repente na defensiva, toda vez que eu pensava sobre isso, mas não era tão simples, ela me fez sentir. Ele parou, claramente lutando para encontrar as palavras certas. Eu me levantei. Incapaz de ficar parado por mais tempo, ela fez você se sentir o que, Kevin? Melhor? Mais vivo? Como se você estivesse recebendo algo que não estava recebendo de Isabela. Kevin não respondeu, apenas olhou para o chão, sua culpa estampada em seu rosto. Isso é inacreditável,
Eu disse andando de um lado para o outro na sala, vocês dois deveriam ser meus amigos, nós todos deveríamos ser amigo, se você agiu pelas minhas costas assim, por 6 meses. Eu sei que Kevin disse baixinho, eu sei que eu estraguei tudo, mas você tem que acreditar em mim, eu nunca quis que isso fosse tão longe. Bem, aconteceu, eu disse parando na frente dele, e agora tudo está arruinado, meu casamento, nossa amizade, tudo. Kevin olhou para mim, seus olhos implorando, há alguma maneira de superarmos isso, eu sei que não mereço, mas... Eu balancei minha cabeça, interrompendo-o, eu não sei Kevin, agora mesmo eu não vejo como eu posso confiar em você novamente, como eu posso olhar para você sem pensar no que você fez. Ele assentiu, um olhar de derrota o inundando. Eu entendo, não te culpo. Por um momento ficamos ali, o silêncio entre nós pesado, com o peso de tudo o que tinha acontecido, finalmente me virei para ir embora. Preciso de um tempo, eu disse enquanto chegava à porta. Preciso descobrir o que vou fazer, mas não espere que as coisas voltem a ser como eram. Kevin não disse nada enquanto eu saía, fechando a porta atrás de mim, senti uma estranha mistura de emoções, raiva, traição e uma profunda sensação de perda. O homem que eu uma vez considerei meu melhor amigo agora era alguém que eu mal reconhecia. Voltei para a vila, me sentindo esgotado, como se tivesse acabado de correr uma maratona. Isabela ainda estava na varanda quando voltei, mas desta vez ela estava deitada na espreguiçadeira, óculos escuros, tomando sol. Como foi? Ela perguntou sem se incomodar em se sentar. Tão bem quanto você esperaria, eu disse, desabando na outra espreguiçadeira. Ele admitiu tudo. 6 meses, Isabela, 6 malditos meses. Ela tirou os óculos escuros e olhou para mim com sua expressão ilegível. E agora? Não sei, eu disse fechando os olhos e me recostando, eu simplesmente não sei. Passamos o resto do dia em relativo silêncio, ambos perdidos em nossos próprios pensamentos, ainda estávamos presos nesta ilha, com mais 2 dias pela frente, e o pensamento do que eu faria quando partíssemos, quando voltássemos à realidade, pesava muito na minha mente. No dia seguinte, a tensão no ar era quase sufocante, evitei as áreas comuns da vila o máximo possível, não querendo correr o risco de encontrar Emma ou Kevin. Em vez disso, passei a maior parte da manhã caminhando pela praia tentando clarear minha mente. O som das ondas e a brisa salgada ofereciam algum conforto, mas não era o suficiente para abafar o tumulto dentro de mim. Quando voltei para a vila por volta do meio-dia, encontrei Isabela na piscina nadando preguiçosamente. Ela olhou para cima quando me aproximei e me deu um pequeno sorriso. Embora não tenha alcançado seus olhos, como você está se segurando? Ela perguntou enquanto nadava até a borda. Não muito bem, admiti. Sentando-me em uma das espreguiçadeiras, estou apenas tentando descobrir o que diabos devo fazer a seguir. Isabela assentiu, saindo da piscina e pegando uma toalha. Não é uma situação fácil, ela disse enrolando a toalha em volta de si. Mas pelo menos você o confrontou, isso é alguma coisa. Sim, mas isso não torna as coisas mais fáceis, eu disse passando a mão pelo meu cabelo, não sei se algum dia vou conseguir superar isso. Isabela sentou-se ao meu lado, sua expressão pensativa. Talvez você não precise, ela disse, talvez não seja sobre superar isso, talvez seja sobre descobrir como viver com isso e o que você vai fazer a respeito. Olhei para ela surpreso com suas palavras, o que você quer dizer? Caminhamos pela estrada em silêncio, o sol batendo forte em nós enquanto nos dirigíamos para o café. Era um lugar pequeno e charmoso com algumas mesas dispostas do lado de fora, sombreadas por um dossel de videiras. O cheiro de pão fresco assado e peixe grelhado enchia o ar, e por um momento me permiti aproveitar a simplicidade do momento. Pedimos um almoço leve, polvo grelhado, pão fresco e algumas cervejas geladas. Enquanto comíamos, conversamos sobre tudo, exceto sobre a situação na vila. Foi uma distração bem-vinda e pela primeira vez em dias, me senti um pouco mais como eu mesma. Quando terminamos nossa refeição, Isabela olhou para mim pensativamente. Você sabe que não precisa tomar nenhuma decisão agora, ela disse, você tem tempo, aproveite os próximos dias para pensar sobre o que realmente quer. Acho que você está certa, eu disse, embora a ideia de passar mais tempo no limbo não fosse particularmente atraente. Mas ela tinha razão, apressar-se em uma decisão, seja ficar com Emma ou deixá-la, não ajudaria em nada. Pagamos a conta e começamos a caminhar de volta para a vila, o sol agora mais baixo no céu. Conforme nos aproximamos da vila, notei Emma sentada no terraço,
olhando para o mar, ela ainda não tinha nos visto, e por um momento pensei em me virar e evitá-la. Mas sabia que não poderia continuar correndo para sempre. Eu te alcanço mais tarde, disse a Isabela, que assentiu e entrou, me deixando para encarar Emma sozinho. Aproximei-me do terraço lentamente, meu coração batendo forte no peito. Emma se virou quando me ouviu chegando, e por um momento apenas nos olhamos. Nenhum de nós sabia o que dizer, ela parecia cansada, seu rosto pálido e seus olhos vermelhos como se ela tivesse chorado. Podemos conversar? Ela perguntou baixinho, quebrando o silêncio. Eu assenti e sentei ao lado dela, mantendo alguma distância entre nós. O que você quer dizer? Eu perguntei com minha voz neutra. Emma hesitou como se estivesse lutando para encontrar as palavras certas. Sinto muito, ela disse finalmente, sua voz mal acima de um sussurro. Eu sei que isso não muda nada. Mas eu nunca quis te machucar. Emma estendeu a mão para tocar minha mão, mas eu me afastei. Não estava pronto para nenhum tipo de contato físico. Eu sei que estraguei tudo, ela disse com a voz trêmula, e eu sei que não tenho o direito de pedir perdão, mas preciso que você saiba que nunca parei de te amar. Eu não sabia como responder a essa parte de mim que queria acreditar nela para pensar que poderíamos de alguma forma superar isso e reconstruir o que tínhamos, mas outra parte de mim, a parte que a viu com Kevin, não tinha certeza se eu poderia olhar para ela da mesma forma novamente. Não sei se posso te perdoar, eu disse finalmente, minha voz áspera. Não sei se quero mesmo tentar. O rosto de Emma se enrugou, e ela enxugou os olhos, tentando segurar as lágrimas. Eu entendo que ela disse suavemente, mas por favor, me dê uma chance de consertar isso. Eu farei o que for preciso. Eu não disse nada por um longo tempo, apenas olhei para o mar, as ondas quebrando contra as pedras abaixo. Eu sabia que precisava de tempo para pensar, para descobrir o que eu queria, mas também sabia que tempo não era algo que tínhamos em abundância. Eventualmente, a praia ficou mais fria, e o frio do ar noturno penetrou em meus ossos, forçando-me a levantar e voltar para a vila. Quando voltei, a vila estava quieta, as luzes diminuíram. Evitei as áreas principais e fui direto para o quarto, que estava dividindo com Isabela. Para minha surpresa, ela estava lá sentada na cama com o livro nas mãos, embora não parecesse estar lendo. Ela olhou para cima quando entrei, sua expressão suavizando quando ela me viu. Dia difícil, ela perguntou, colocando o livro de lado. Você poderia dizer que eu respondi, fechando a porta atrás de mim. Sentei-me na beirada da cama, sentindo o peso do dia me pressionando. Isabela se aproximou, apoiando a mão no meu ombro. Você falou com ela? Sim, eu disse com a voz pesada. Ela disse todas as coisas certas, eu acho, mas não sei se consigo acreditar em nada disso. Não sei se quero. Isabela assentiu com os olhos cheios de compreensão. Você não precisa tomar nenhuma decisão agora, ela disse gentilmente. Dê um tempo a si mesmo. Eu me inclinei para trás na cama olhando para o teto, os eventos do dia girando em minha mente. Isabela se mexeu ao meu lado, deitando-se também, sua presença era uma garantia silenciosa. Não falamos por um tempo, apenas ficamos ali em silêncio, ambos perdidos em nossos pensamentos. Eventualmente ela se virou para mim, sua voz suave. Você acha que vai deixá-la? Ela perguntou, a pergunta pairando no ar entre nós. Eu não sei, eu disse honestamente. Parte de mim quer, mas parte de mim ainda se sente presa a ela. 3 anos de casamento, não é fácil simplesmente se afastar disso. Ela assentiu, entendendo o conflito. Não deveria ser fácil, ela disse, mas você tem que fazer o que é certo para você, não o que você acha que deveria fazer. Eu sabia que ela estava certa, mas a ideia de terminar meu casamento parecia pular de um penhasco para o desconhecido. Não havia como voltar atrás depois que essa decisão foi tomada, e a ideia de recomeçar, ou encarar a vida, sem a pessoa com quem eu tinha planejado passá-la era assustadora. Entramos em uma conversa tranquila sobre nada em particular, apenas uma conversa fiada para preencher o silêncio e distrair do peso de nossas realidades. Eventualmente, a exaustão do dia me pegou, e meus olhos ficaram pesados. Adormeci ao lado de Isabela, a turbulência em minha mente desaparecendo no fundo, enquanto o sono tomava conta. Na manhã seguinte, acordei com o som de batidas na porta, grogue e desorientado. Sentei-me esfregando os olhos. Isabela ainda dormia ao meu lado, sua respiração profunda e uniforme.
A batida veio novamente, mais insistente dessa vez. Levantei e abri a porta para encontrar Kevin parado ali, parecendo pior do que nunca. Seus olhos estavam vermelhos e seu cabelo estava uma bagunça, como se ele não tivesse dormido nada. Por um momento, pensei em bater a porta na cara dele, mas algo em sua expressão me impediu. Precisamos conversar, ele disse com a voz rouca. Suspirei, saindo para o corredor e fechando a porta atrás de mim. O que foi, Kevin? Ele olhou para o chão, suas mãos tremendo levemente. Enquanto eu observava ir embora, senti uma estranha sensação de encerramento. Kevin estava indo embora, e logo todo esse pesadelo acabaria, mas as decisões que eu tinha que tomar sobre Emma, sobre meu futuro, ainda pairavam sobre mim como uma nuvem escura. Voltei para o quarto, fechando a porta silenciosamente atrás de mim. Isabela estava acordada agora, sentada na cama, sua expressão curiosa. Quem era aquele? Kevin, eu disse, afundando de volta na cama. Ele está indo embora. Ele e Isabela terminaram. Ela pareceu surpresa, mas não disse nada por um momento. Então ela suspirou balançando a cabeça. Não posso dizer que estou chocada. Este lugar está tóxico agora. Eu concordei. A exaustão dos últimos dias se abatendo sobre mim como um cobertor pesado. Acho que vou dar uma volta. Preciso clarear a cabeça. Isabela assentiu, entendendo. Leve o seu tempo, ela disse. Estarei aqui se precisar conversar. O último dia em Santorini amanheceu, e o peso de tudo o que aconteceu nos últimos dias pairava pesadamente no ar. Coloquei minha mala no chão e olhei ao redor, observando o ambiente familiar que agora parecia estranho. O silêncio era avassalador, e pela primeira vez o peso total do que tinha acontecido me atingiu. Meu casamento tinha acabado, meu melhor amigo tinha ido embora, minha vida como eu a conhecia tinha virado de cabeça para baixo, mas enquanto eu estava ali em silêncio, percebi que este também era um novo começo.